Oi, pessoal, aqui é a Nana, sejam bem-vindos ao Não Olhe Duas Vezes. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o quarto e último caso da série documental da Netflix Moradores Indesejados. Esse se chama Procura-se Colega de Quarto e pra mim foi o pior de todos, porque também rola bastante tortura psicológica e assim, eu fiquei indignada assistindo, porque não era possível que essa pessoa conseguia fazer tudo isso e não ser pega e sair como vítima. Mas, enfim, vamos logo pro caso. Eu sei que vocês vão gostar desse. É muito perturbador, é muito fora do normal. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum caso novo que sair aqui, tá bom? Então é isso, vamos lá. A gente vai começar falando de uma mulher chamada Arlene. E em 2005 ela era moradora de Nova York, da cidade de Nova York, e ela passeava no parque com seu cachorro quando conheceu um homem chamado Jameson Backman. Eles conversaram bastante e se tornaram amigos até que esse relacionamento evoluiu para algo romântico. E assim, até certo ponto era um bom relacionamento, eles tinham bons momentos juntos. O Jameson, ele dava aulas para crianças numa escola e vivia num quarto, assim, no fundo da escola, pelo que eu entendi. Era um quarto que eles deixavam ele morar lá de graça. Enfim, ele havia tentado se formar em Direito, mas ele não chegou a terminar a faculdade. E depois de 3 ou 4 meses no emprego, as pessoas começaram a reclamar dele, porque ele não agia de uma maneira que você deveria agir com crianças. As lições de casa dele eram muito difíceis, ele não tinha paciência com as crianças. Enfim, ele era muito rígido e era quase impossível para eles entenderem. Além disso, ele tinha um certo complexo de superioridade, ele acreditava que ele ia se tornar o diretor da escola e assim conseguiria comandar o lugar. E quando a Arlene ela disse para ele que ele estava se precipitando demais com toda aquela situação e que estava, viajando na maionese, ela diz no documentário que os olhos dele mudaram e, assim, eles ficaram bem escuros de raiva, as pupilas dilataram. E ela conta que foi a primeira vez que ela teve medo dele, foi o primeiro sinal de alerta. Assim, ela se afastou, mas poucas semanas depois ele ligou para ela e ele disse que sentia muito e que estava com muitos problemas e por isso que ele tinha agido daquele jeito. E não demorou muito para que ele fosse demitido, óbvio, ele não estava fazendo o trabalho dele direito. E, consequentemente, ele ficou desabrigado, porque o trabalho dele que fornecia a moradia dele. A Arlene, ela era namorada dele na época já, e ela disse que ele e o cachorro dele poderiam ficar com ela por um tempo. Então, em junho de 2006, ele se muda e eles começaram a morar juntos. E ela tinha 2 gatas e ele tinha um cachorro. Então, assim, o apartamento que era pequeno ficou lotado. No dia seguinte do dia que ele se muda, ela chega do trabalho e o apartamento estava completamente mudado. Ele tinha mudado todos os móveis, tirado tudo do lugar. Ela achou aquilo muito bizarro. Ele perguntou se ela tinha gostado, ela falou que não, porque ela gostava do jeito que estava. Enfim, o tempo foi passando e ela começou a pedir para ele procurar emprego e colocar a vida dele nos trilhos. E ele sempre pedia mais tempo e aí acabava apelando pro cachorro, tipo assim, puxa, não me tira daqui porque o meu cachorro não vai ter onde morar. Mas ao invés de ele procurar um emprego, a correspondência dele passou a chegar no apartamento dela. E acontece que lá nos Estados Unidos, eu não sei se é em todo o território ou só alguns estados, mas depois que uma pessoa ela passa a receber correspondência em um imóvel, ela é considerada uma inquilina. Eu não sei se isso funciona aqui também, se alguém souber, mas aparentemente a pessoa ganha direitos, então ela não pode ser expulsa. E foi aí que a Arlene ela percebeu que ela estava muito encrencada e que seria difícil se livrar do Jameson. Ela foi até a polícia, quando ela não aguentava mais, e eles disseram que eles não podiam fazer nada e que se ela trocasse as fechaduras, ela iria ser presa, porque o Jameson ele tinha os direitos dele agora. E o Jameson, ele estudou direito, ele estudou as leis, ele conhecia as leis de locação de imóveis muito bem. E teve um certo dia que ele chegou para Arlene e ele disse assim, você quer saber? Esse apartamento aqui, ele é tão meu quanto o seu. Então, se você não estiver gostando, você que vai embora. Porque eu não vou. Então, ela foi obrigada a conviver com ele. Até porque, assim, pelo que eu entendi, não é tão fácil você sair de um apartamento lá. E assim, se passaram 2 anos, eles convivendo juntos. Mas eles não estavam mais juntos como um casal.
E ela não queria nem mais dormir perto dele, então ela basicamente teve que sair do próprio quarto e dormir no quarto de hóspedes. E ele morou com a Arlene por 4 anos, ela não conseguia se livrar dele por conta das leis, porque as leis protegiam ele. E assim, depois de 4 anos naquela situação, ela já estava farta. E um dia ela finalmente chegou para ele, entregou a fatura da TV a cabo e disse que ela não ia mais pagar absolutamente nada. Que se ele não pagasse a fatura da TV a cabo, eles iam ficar sem TV a cabo. Eles começaram uma briga até que as coisas ficaram mais acaloradas e a Arlene, ela deu um tapa nele. Com isso, ele começa a enforcar ela. E assim, ela só conseguiu se desvencilhar depois que ela deu um chute nele. E depois disso, ambos ligaram para a polícia. O policial recomendou que ela procurasse conseguir uma ordem de proteção contra ele. Mas antes que ela conseguisse uma ordem de proteção contra ele, ele conseguiu uma ordem de proteção contra ela. Então, naquele momento, ambos tinham uma ordem de proteção um contra o outro e eles continuaram vivendo juntos por mais 6 meses depois daquilo. No dia 17 de novembro de 2010, a Arlene ela procurou o proprietário do imóvel, chamado Peter, e perguntou se ele iria com ela pedir uma ordem de despejo contra o Jameson. E foi o que eles fizeram, porque o dono do apartamento também não gostava dele. E assim, ela foi lá, foi trabalhar, e quando ela voltou, a polícia estava na casa dela, porque o Jameson tinha chamado a polícia e dito para eles que ela havia agredido ele com uma faca. E pasmem, ela foi presa. Ele simplesmente foi lá, falou que ela tinha agredido ele, ela nem estava em casa, e a polícia acreditou nele e ela foi presa. E assim que ela conseguiu sair da cadeia, as autoridades disseram para ela que ela não poderia voltar para o apartamento dela e que ela iria ficar incondicional por 1 ano. Isso tudo porque o Jameson tinha conseguido a ordem de restrição antes dela. Então, aos olhos das autoridades, ele era vítima. E ele sabia disso, ele sabia de todas as leis. Por isso que ele pediu uma ordem de restrição antes. Ele acabou ficando com as gatas dela, ele não devolveu as gatas dela, e ambas ficaram doentes. E assim, a Eileen, ela precisava de uma ordem judicial para voltar para o apartamento e pegar as gatas, e isso é um processo demorado. Só que antes dela conseguir fazer isso, ele levou as 2 gatinhas dela para um abrigo de eutanásia. E quando ela chegou nesse abrigo, uma delas não tinha mais jeito, ela precisou ser sacrificada porque ela estava doente demais. E aparentemente eles tinham mais gatas e 2 ficaram com o Jameson, a Abigail e a Emma. E assim, a partir daí ele passou a ser inquilino do Peter por mais 1 ano. E o Peter meio que acabou se tornando a nova vítima dele, porque ele tinha prazer em perturbar as pessoas. E ele fazia coisas para infernizar o Peter, como deixar a água da torneira ligada o dia inteiro, só para que o Peter, que era o proprietário, tivesse que pagar mais, por exemplo. E quando o Peter tentou fechar o registro, pro Jameson não gastar toda a água que tinha e, enfim, ele ter que pagar tudo aquilo, as autoridades disseram que ele tinha que abrir de novo, senão ele seria preso. E ele também fazia outras coisas contra o Peter, como atirar os dejetos das gatas no quintal dele, bater no piso, bater com madeira no piso de baixo pra não morar ninguém embaixo dele, e o Peter não conseguia alugar o apartamento. Outra coisa que ele fazia era estar sempre reclamando do proprietário no tribunal, para que ele tivesse que ir sempre lá e não tivesse paz, não tivesse sossego. E até que 1 ano depois, como eu disse, o Peter conseguiu judicialmente despejar o Jameson. E foi aí que a Arlene, ela voltou para tentar pegar as gatas dela, mas ele colocou as bichinhas num caminhão de mudança e foi embora. E a Arlene, ela nunca mais soube o que aconteceu com as gatas. Depois disso, o Jameson ele se muda de novo em 2012 e dessa vez ele vai morar com uma mulher chamada Sônia no Queens, no bairro do Queens. E ela precisava de um colega de quarto para pagar a hipoteca do apartamento, senão ela ia perder. Mas ela acabou basicamente com um parasita dentro da casa dela, que nem a Arlene. Quase tudo que aconteceu com a Arlene aconteceu com a Sônia, tirando o fato de ela não ter um relacionamento com o Jameson. E assim, ele se infiltrou na casa dela e como ele entendia das leis, ele fazia disso um escudo. A lei era o escudo dele. Só que assim, depois de um furacão que atingiu a cidade, o Jameson ele foi embora. Só que a Sônia ela acabou perdendo o apartamento, porque ela teve que ficar muito tempo sustentando tudo sozinha. Em março de 2017, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, uma jovem chamada Alexandra Miller, mais conhecida como Alex, então eu vou tratar ela como Alex, ela estava procurando um colega de quarto, porque ela não estava conseguindo suprir as despesas dela sozinha
E ela estava sempre pedindo dinheiro para a mãe dela, e a mãe dela começou a reclamar de dar dinheiro para ela. E ela se sentiu pressionada a dividir o aluguel com alguém. Então ela vai lá e deixa um anúncio nos classificados. Lá ela conhece um homem chamado Jed Crick. Ele morava em Nova York, mas dizia que nasceu na Filadélfia e queria voltar para lá. Ele precisava de um apartamento com um preço acessível porque ele disse que a mãe dele já era idosa e o irmão dele tinha problemas com a justiça. E por isso ele já tinha muitas despesas, então ele precisava de um aluguel baratinho. Ele dizia que era formado em Direito, só que ele não exercia a profissão e ao invés disso ele dava aulas online sobre o assunto. E eles se encontraram no Starbucks para se conhecerem melhor. Ele pagou um latte para ela, ela falou que ele era bem apessoado, assim, bem vestido, bem penteado e tudo mais. E com isso cada um decidiu levar os seus respectivos cachorros pro parque para ver se os bichinhos iam se dar bem, e se eles se dessem bem, eles iriam conseguir conviver bem e não seria um problema. E assim que eles viram que os dois cães, eles se entrosaram, eles ficaram amigos, a Alex, ela decidiu mostrar pro Jed o seu apartamento e perguntou quando que ele gostaria de se mudar. Então ele falou que naquele momento mesmo ele se mudaria, ele iria buscar as coisas dele. Então naquela noite ele se muda com 8 caixas, um cachorro, uma gata e um peixe. A Alex, ela não sabia dos outros animais, principalmente da gata, porque ela era alérgica a gatos. Então ela não gostou nada daquilo, mas ele falou: a gata ela é tímida, você não vai nem ver ela vai ficar escondida. Já nos primeiros dias, ela percebeu que tinha uns sinais de alerta. O Jed, ele mudou as coisas de lugar, e um certo dia ela chegou em casa e a mesa de jantar não tinha mais cadeira. E ela foi bater na porta do quarto dele e perguntar onde estão as cadeiras da casa. E todas elas estavam dentro do quarto dele. E ele disse que precisava para fazer uma espécie de escrivaninha e que ela não ia precisar de 6 cadeiras, porque eles eram só 2 pessoas. Então ele foi lá e devolveu 2 cadeiras para ela, o que é muito abuso, porque as cadeiras eram dela. E assim, eles haviam combinado de dividir as contas, como qualquer colega de quarto faz, mas sempre que ela cobrava ele gargalhava e zombava dela, e ela começou a ficar bem assustada. E depois de um mês, ela cobrou a conta da TV a cabo e ele começou a gritar com ela, dizendo que eles se veriam no tribunal e que a casa agora era dele. A Alex, ela ficou desesperada, ela foi pedir ajuda para a mãe dela e a mãe dela começou a dar uma pesquisada, não achou quase nada sobre Jed e não achou quase nada sobre Jed Crick. E ela decidiu colocar o número do telefone dele na pesquisa para ver se achava alguma coisa. E é aí que ela descobre que o nome dele não era Jed, era Jameson Beckman. E junto com essa revelação veio todo o histórico dele, todas as outras vítimas, ele não só tinha aterrorizado a Arlene, a Sônia e a Alex, eram várias outras pessoas. É aí que se descobre que ele era um serial squatter, que em português é um ocupador em série. Eu realmente não sabia da existência desse tipo de pessoa, mas aparentemente essas pessoas elas vivem para isso, e esse era o caso do Jameson. Elas vivem disso. Eles alugam um apartamento com alguém, mas depois eles não pagam e também não vão embora. E eles usam informações falsas para serem aceitos e várias artimanhas assim para permanecer no imóvel e ficarem o máximo que puderem sem pagar. E o Jameson ele era muito bom nisso por causa do fato dele saber muito, muito de direito. Alex, ela começou então a fazer coisas que ele sabia que ele não gostava, já que eu não posso tirar ele daqui, eu vou fazer ele querer sair. Então ela começou a beber, fumar, dar festa, escutar rap, fazer barulho, todas essas coisas para tentar deixar ele o mais desconfortável possível. Então ela faz uma festa para uns 30 amigos e enquanto ele estava no quarto dando aulas online. Assim, as pessoas estavam fumando e fumando maconha e soprando o ar, a fumaça por debaixo da porta dele. E sem contar que o som alto, a bebida e tudo mais. Quando deu 11 da noite, ele saiu do quarto, e não só para dar de cara com a festa, como também ele viu que o verdadeiro nome dele estava impresso e colado na parede. Era como ela estava dizendo que ela sabia quem ele era. Então ele sai para passear o cachorro dele e quando ele volta, ele vê que um dos amigos da Alex tinha arrancado a fechadura da porta do quarto dele, o que impedia ele de se trancar lá dentro. E isso deixou ele com muita raiva mesmo.
E assim, a festa acabou e no dia seguinte, a Alex, ela acordou muito cedo, mais ou menos às 4 da manhã. E ela tava escovando o dente no banheiro quando o Jameson, ele abre a porta, empurra ela contra a parede e aperta o pescoço dela. E diz que ela iria se arrepender, ele ameaça ela. Você não vai se arrepender, sua garota estúpida e coisas do tipo. E ele sai do banheiro e vai pro quarto dele. E ela vai atrás dele, indignada, né? Até porque não é todo dia que alguém aperta seu pescoço. E quando ela chegou lá, ela abriu a porta do quarto e viu que ele estava alimentando a gata com uma faca na mão. Com isso, ele vai pra cima dela. Assim, a intenção dele era fechar a porta, mas a perna dela tava perto do batente e com isso ele aproveita para bater a porta na perna dela mais de 10 vezes. Quando a perna dela fica presa na porta, ele começa a esfaquear a perna dela. E assim, ela consegue se livrar, ela chama a polícia e quando eles chegam lá, ela consegue uma ordem de proteção e de despejo contra o Jameson. E ele, é óbvio, vai preso. Dessa vez, finalmente, ele vai preso, né? Porque, pelo amor de Deus. Só que não demora muito, o irmão dele vai lá, paga a fiança dele e ele é solto. E a Alex, ela era obrigada a devolver os pertences dele. E ela decidiu fazer isso num estacionamento. Ela devolveu tudo, todos os pertences dele, menos o cachorro. Ela achou melhor doar o cachorro pra alguém. Porque, assim, ela, não sei se ela ficou com pena, com medo dele machucar o cachorro. Podia ter doado a gata também, mas tudo bem. E assim, o fato dela ter doado o cachorro dele deixou ele furioso. E ele vai lá e jura ela de morte de novo. E isso violava a ordem de restrição dele e ele acaba indo pra cadeia mais uma vez. Só que assim, dessa vez, o irmão dele leva um tempo pra pagar a fiança dele. Talvez, né, querendo dar uma lição nele pra ver se ele aprendesse, se sofresse um pouco. Enfim, não demorou muito, o irmão dele paga a fiança dele. Só que assim, ao invés de ele ficar grato ao irmão dele, por ter tirado ele da cadeia, ele fica com raiva, porque demorou. Os amigos de infância e de adolescência do Jameson, eles também falaram dele no documentário. E assim, aparentemente na época da escola, ele era bastante popular. Todo mundo dizia que ele seria um homem de sucesso e que isso não ia demorar muito pra acontecer, que ele era uma pessoa brilhante. Mas, assim, algo aconteceu que mudou ele completamente. Tirou ele desse destino perfeito que ele tinha. No segundo ano da faculdade de Direito, o Jameson estava jantando em uma fraternidade com um amigo que ele conhecia antes da faculdade, um amigo que ele conhecia desde o colegial. E no meio da refeição, alguém vem com um cutelo de cozinha de dentro da casa e decapita o amigo dele na frente dele. A partir daí, o Jameson ele se torna uma pessoa completamente sombria e paranoica e ele nunca mais conseguiu se recuperar. Depois que ele saiu da prisão, um amigo de infância dele, o Bob, ele começa a ficar bem preocupado, porque o Jameson ele disse pra ele que tinham levado o cachorro dele e que a gata dele, a Abigail, havia morrido em seus braços. Só que o Bob, ele já estava desconfiado do Jameson e ele se perguntou se o próprio Jameson não tinha matado a pobrezinha da gata. E tudo isso, toda essa frustração dele de não ter se tornado quem ele achava que ele seria, recai sobre o irmão dele, que era um homem bem-sucedido e bem visto pela família. E a família do Jameson falava muito, sabe, que ele tinha fracassado e coisas assim. Então, no dia 4 de novembro de 2017, a esposa do Harry Beckman, o irmão dele, ela liga pra polícia porque o marido dela devia ter voado pra Nova York, mas ele não apareceu por lá. Assim que a polícia chega na casa do casal, eles se deparam com sinais de luta por toda a casa. Um teclado de computador estava esmagado e havia respingos e manchas de sangue por todo o piso e também rastros de sangue que levavam até o porão. E foi lá no porão que eles encontraram o corpo de Harry Beckman, morto por traumatismo craniano. E assim, eu desconfio que ele tenha batido o teclado na cabeça do irmão até ele falecer. E a polícia descobriu pelo celular do Harry, pelo celular da vítima, que alguém tinha usado o cartão de crédito dele para se hospedar em um hotel próximo. E essa pessoa era o Jameson Beckman. Ele tinha matado o próprio irmão por ciúmes, por inveja, ou tanto faz. E também porque o irmão não queria deixar ele morar na casa dele, ele passar um tempo na casa dele, até porque ele era perigoso. O irmão dele sabia que ele era perigoso, ele não ia deixar ele com a família dele, né? Quando a polícia chega lá no hotel, ele começa a balançar uma machadinha pela janela, ameaçando a polícia.
e quando a SWAT entra no quarto dele, ele golpeia um policial no rosto e outro no braço com a machadinha. Só que, felizmente, ele foi mobilizado por choque e detido, né? A Alex, ela até chegou a ir depor contra o Jameson, mas ele não apareceu no tribunal. E no dia 8 de dezembro de 2017, o Jameson Backman, ele se enforcou na penitenciária aos 60 anos de idade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi o último vídeo do documentário. Os próximos vídeos vão ser mais avulsos, eu vou escolher os casos. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês fiquem por aqui para mais casos e mais vídeos. Então é isso, um beijão enorme e tchau, tchau!